Nossas reservas internacionais líquidas estão com 14,1 mil milhões de dólares americanos. João Manuel Gonçalves Lourenço pode entrar na história de Angola e do MPLA como o pior presidente que o país já teve. É isto mesmo. Mas antes de continuarmos aqui com esta matéria, quero pedir a você, telespectador, a você internauta que estiver a ver este vídeo de acordo com a hora do dia, se chegar até o fim, deixar aquele like, comentar acerca da nossa análise sobre a gestão de João Lourenço, que já dura cerca de 6 anos. Vamos lá então. João Manuel Gonçalves Lourenço pode ou já entrou para a história de Angola como um dos piores presidentes que o país já teve por 2 fatores. Primeiro, João Manuel Gonçalves Lourenço é um presidente que não entende nada sobre economia. É isto mesmo. Segundo, o seu staff, o seu conselho de ministros tem o apresentado em seus discursos dados econômicos e sociais altamente falsos que não condizem com a realidade política, econômica e social de Angola. Vamos aos factos, o porquê de João Lourenço pode vir a tornar-se o pior presidente da história de Angola. Bem, se vocês se lembram lá no começo, quando João Lourenço assumiu a presidência de Angola, o mesmo disse que encontramos os cofres vazios. Quando foi lhe perguntado quanto é que tinha de reserva líquida nos cofres do Estado, o mesmo respondeu que encontrou os cofres vazios. E vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Quando na segunda quinzena do mês de setembro de 2017 fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. O gestor destas contas era o senhor governador do BNA, sob orientação do governo. Nossas reservas internacionais líquidas estão com 14,1 mil milhões de dólares americanos, o que garante as importações por um período de pelo menos 7 meses, o que nos dá algum conforto. Temos sabido João Lourenço, na altura, também revelou que houve tentativa de retirada dos seus passas que estiveram então no chefe do executivo, cerca de 1,5 mil milhões de dólares para serem depositados numa conta no exterior de uma empresa de fachada. Entretanto, passado 6 anos, João Manuel Gonçalves Lourenço preferiu nestes dias o seu discurso sobre o Estado da Nação, em que um discurso que teve a duração de cerca de 2 horas e poucos minutos, com um relatório de cerca de 80 e pouca páginas, né, coisas que daria uma boa dissertação, né, de mestrado. Mas isso não está aqui nessa conversa. Então vamos lá. No seu discurso de Estado da Nação, João Lourenço apresentou dados econômicos de que as reservas líquidas do país baixaram. E hoje em dia
estão avaliados em cerca de 14 milhões, mil milhões de dólares. Ou seja, no entender dele, essa reserva líquida só dá para pagar praticamente 6 a 7 meses de função pública. Coisa que, quando o mesmo foi empossado, criticou bastante. Por que João Lourenço criticou e diz que encontrou os cofres do Estado vazios? Se vocês se lembram, quando terminou a Guerra Civil, o país viveu um boom econômico. Durante os anos 2002 a 2008, o produto interno bruto de Angola cresceu em cerca de 9 a 10 dígitos. Esse período foi então possível investir toda essa riqueza acumulada nesse período em várias infraestruturas, construção de escola e não só. Entretanto, ao final do mandato de José Eduardo dos Santos, João Lourenço diz que encontrou os cofres vazios e que a vasta riqueza produzida em Angola durante a minidade de ouro, foi desviada pela classe política e militar. A questão que não quer calar é: se João Lourenço criticou os 15 mil milhões de dólares que havia quando assumiu a presidência, como é que hoje os 14 mil milhões de dólares que foram anunciados no seu discurso sobre o Estado da Nação têm de ser aplaudidos? Os intelectuais angolanos aplaudiram quando João Manuel Gonçalves Lourenço anunciou de que as reservas líquidas do país hoje baixaram para menos de 14 mil milhões de dólares. Então, se anteriormente os 15 mil milhões de dólares não davam para pagar 6 meses de função pública, hoje essas reservas líquidas vão poder pagar a função pública, tendo em conta a situação social e política que o país vive, sobretudo a crise social que está assolando as diversas famílias em Angola. Porque hoje em dia o angolano perdeu o hábito de fazer as 3 refeições. Hoje em dia em Angola, 1 quilo de arroz está a custar cerca de 1.500 kwanza ou 2.000 kwanza. E o presidente sai dizendo que a crise que assola Angola não é indiferente ao resto do mundo, porque é consequência da Covid-19 e da guerra da Ucrânia e Rússia. O presidente tem estado a mentir aos angolanos. É isto mesmo. O país está numa crise que não vai sair agora desta. Porque a crise em Angola ela é agravada pelo preço baixo que está a ser comercializado o petróleo, tendo em conta que o país é altamente dependente de uma só matéria-prima e o petróleo constitui 98% das receitas do Estado. Então, o que falhou em Angola é a diversificação da economia angolana. Nós poderíamos muito bem aproveitar outros setores, como a agricultura e o turismo, para então podermos diversificar a economia e a mesma não ser dependente de uma só matéria-prima. Entretanto, essas reservas líquidas de menos de 15 milhões podem fazer com que nos próximos meses tenhamos problemas em pagar a função pública e não só. E os preços dos produtos da cesta básica irão subir ainda mais. Hoje um saco de arroz de 50 quilos está em torno de 40 mil kwanzas. A que ponto chegamos e a que ponto o governo, o executivo de João Lourenço, tem estado a mentir às populações? É por estas e outras razões, sobretudo por o presidente João Lourenço não compreender questões da economia, questões relacionadas
a programas de combate à pobreza, fome e não só, João Lourenço irá tornar-se como um dos piores presidentes da história de Angola, porque não está a saber gerir o país. Nos próximos 4 anos que sobram de João Lourenço, não vamos esperar nada de concreto, porque João Lourenço não está a saber gerir o país, é um presidente altamente arrogante, não aceita conselho. E o favor que tem que nos fazer é, como humano, repensar, fazer uma introspeção de si mesmo, para que ele possa encontrar uma solução eficaz junto aos partidos políticos da oposição, para então assim realizarmos o sonho da maioria dos angolanos, porque hoje em dia em Angola os jovens já não estão a viver, porque não têm sonho. Qual é a razão de viver hoje do jovem em Angola? Não tem uma razão de viver hoje em dia em Angola. Então, por essas e outras razões, João Lourenço irá entrar na história de Angola como um dos piores presidentes da República que o país já teve. Chegados aqui, então, se você gostou deste vídeo, deixa aqui seu like nos comentários, né? Comente acerca da nossa análise, que nos ajudará a trazer mais conteúdo, né, relacionado à situação política e social de Angola, né, nos próximos vídeos.